Você já parou para imaginar a quantidade de pessoas que você encontra no dia a dia que estão aflitas, que estão sem paz, que estão de uma certa forma ansiosas com o decorrer do dia? Pessoas que são envolvidas com o contexto diário da vida e que acabam não vivendo o melhor da vida porque se envolve com aquilo que de uma certa forma arranca-lhe a paz. Pois é, hoje eu vou falar sobre isso. Se você é uma das pessoas que tem dificuldade de lidar com a questão da aflição e por isso não está tendo paz na vida, eu vou te convidar para que você fique comigo. Logo depois da vinheta nós vamos falar sobre o remédio para a aflição. Se você ainda não é inscrito no canal, vou convidar você para que faça a sua inscrição, clica aí, ativa o sininho para que você seja abençoado com novos conteúdos e no finalzinho você dá um like e compartilha com uma pessoa para que ela seja abençoada. Bora lá falar um pouco sobre o remédio para a aflição? Roda a vinheta. Essa semana eu vi uma dessas frases que é o tipo da frase que a gente precisa guardar ela para a vida. Estava conversando com uma pessoa e ela me disse o seguinte: eu prefiro gastar com alimentação saudável do que com remédio por ter não me alimentado direito. Interessante essa frase, né? Frase muito curiosa, mas às vezes a gente acaba tendo uma alimentação desregrada e acabamos também tendo que gastar lá na frente com alguns tipos de remédio. E a vida é mais ou menos assim. Existem algumas soluções que elas são muito simples, que nós conhecemos, que faz parte da natureza da nossa vida e muitas vezes nós não observamos. É mais ou menos assim. Quando você está com frio, você procura algo que lhe aqueça para que você tenha momentos mais agradáveis e assim tenha um dia melhor. Quando você está com muito calor, você procura algo que te refresca. Isso porque você sabe que o frio e o calor eles não coabitam no mesmo espaço. Um outro detalhe muito interessante é que quando você está com fome, você vai lá e ocupa o seu estômago com comida, com algo que te alimente, que te satisfaça. Porque você sabe que a alimentação e a saciedade, elas não convivem junto com a fome. E você sabe isso desde que você nasce. É interessante. Coisas simples da vida. Até mesmo nos nossos sentimentos, a nossa própria tristeza ou a nossa alegria. Quando nós estamos tristes, nós acabamos olhando para as coisas ao nosso redor e procuramos coisas que nos tragam uma certa alegria, uma satisfação em viver. E acabamos passando por aquele momento de uma maneira mais agradável e restauramos a nossa alegria. Nós podemos provocar alegria em nós mesmos. E não é diferente com outros sentimentos. E o que dizer, por exemplo, do nosso assunto da aflição, né? Quando ela bate na porta, ela fala assim: olha, eu vou entrar, pronto, você queira ou não, e aqueles momentos tornam-se momentos que a gente fica totalmente sem paz. Será que existe como nós olharmos para tudo isso e ocuparmos o espaço da aflição com algo que nos tire a aflição ou que não permita que ela faça parte da nossa vida? Certa vez, Jesus estava conversando com seus discípulos, está relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, e aquele era um momento que precedia a morte de Jesus. Jesus estava prestes a se despedir dos seus discípulos, aliás, ele já estava tecendo uma despedida, e o interessante é que ele cita uma frase muito curiosa, pelo menos para o momento que ele está vivendo. Ele diz: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E assim, não me parece que é uma frase tradicional ou típica a alguém que está às vésperas da morte, ou talvez alguém que esteja se envolvendo com a morte. Normalmente esses são momentos onde o desespero bate a porta e a aflição entra de uma maneira tão profunda que você começa a repensar até mesmo vários conceitos. Mas Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: olha, existe uma maneira de vocês arrancarem ou de não permitirem que a aflição tome conta da sua vida. E para isso é necessário que vocês tenham um bom ânimo. É uma sequência bem clara. Vocês precisam tirar a aflição da vida de vocês e para isso vocês precisam ter bom ânimo. E para ter bom ânimo vocês precisam olhar para mim. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo: olhem para a minha morte, olhem para o futuro que me espera daqui a alguns dias. Ele está dizendo assim: olhem para mim, olhem para a minha vida, olhem exatamente
para aquilo que vai dar bom ânimo para vocês. E por que é que Jesus disse isso, né? Se você for analisar bem a sequência dessa história de Jesus, é um momento onde ele vence a morte. Jesus já havia vencido o pecado, Jesus já havia vencido as oposições políticas do dia a dia dele, as oposições religiosas também, até mesmo as manias de algumas seitas que tinham de persegui-lo. Jesus já havia vencido isso, olha, e não se engane, Jesus já tinha vencido até o diabo já naquele momento, porque o diabo tentou ele e ele não cedeu ao diabo. E naquele momento, prestes a estar para entregar a sua vida por mim e por você, ele falou assim: olhem para a minha vida, olhem para uma vida de vitória e não apenas para a despedida que nós vamos ter. Que a morte não arranque a paz de vocês, que a tristeza, muitas vezes, de ter um ente querido numa situação difícil, não abale o seu coração ao ponto de arrancar a paz, de te deixar em aflição. Olhe para tudo isso e entenda que existe vitória no meio de tudo isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a vitória sobre as aflições do mundo encontra caminho na alimentação do ânimo pessoal. Ou seja, não há como você estar com sentimento de aflição e com ânimo ao mesmo tempo. Isso é o mesmo que você entender o seguinte: não tem como ficar animado e como ficar aflito, melhor dizendo, não tem como ficar animado e ficar aflito ao mesmo tempo. Você pode sim alimentar o seu ânimo olhando para coisas que valem a pena olhar. E é sobre isso que eu quero falar com você neste momento que você está me acompanhando. O que é que tem te trazido desânimo no seu dia a dia? Eu acredito que o momento que nós estamos vivendo é propício a deixar as pessoas aflitas. E sem minimizar o problema de ninguém, muitas vezes nós nos entristecemos e ficamos aflitos à espera de uma notícia que, ou talvez já tenha tido a notícia que entristece o nosso coração. E o que fazer neste momento? Eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm passado por isso. Não estou tentando falar de algo que eu não tenha vivido. E olha, você pode ter certeza, a única coisa que tem trazido consolo para as pessoas neste momento é olhar para Jesus. Aquele mesmo que venceu o pecado, aquele mesmo que venceu os políticos, que venceu os religiosos, aquele mesmo que venceu a morte e que nos garante que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. É exatamente sobre isso que a gente precisa olhar e entender. As situações, elas não estão boas, mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que há esperança. As situações e as notícias que nós recebemos, às vezes são desagradáveis, mas quando nós focamos em Jesus, nós vemos que ainda há uma esperança e ainda há um desejo de vida e ainda há coisa para frente. Às vezes parece que o mundo está fora do eixo, mas ele não está fora das mãos de Deus. Deus ainda tem o controle deste mundo nas mãos dele e você precisa acreditar nisso. Você precisa viver isso. Olhar para Jesus nos arranca o desespero, porque também nos arranca a aflição. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que é possível ter paz, mesmo em momentos de aflição. Eu quero que você pense nisso. Se você está passando por um momento de dificuldade, e mesmo que você não veja possibilidade naquilo que eu estou dizendo para você, olhe para Jesus e experimente possibilidade. Acredita, creia nele, pela fé. Creia nele e você vai enxergar que a aflição não vai dominar a sua vida. E se você ainda tem dificuldade mesmo diante disso, eu quero que você ore comigo neste momento para que seja real isso na sua vida, para que a aflição não faça parte do seu quadro, mas para que Jesus domine completamente o seu ser. Vamos orar um pouquinho? Querido Deus, eu quero pedir que o Senhor toque sobre a vida do meu irmão que está me assistindo agora e está acompanhando esse devocional. Ó Deus, troque o fardo pesado que ele tem carregado pelo fardo de Jesus. Troque a aflição pela vitória na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e um forte abraço.